Boa noite a todos, vereadores, seu Pedro aqui presente, público que nos assiste pelas ondas da internet. Havendo número regimental e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a sessão ordinária de número 1021. Vossas Excelências receberam cópia das atas das sessões de número 2019, 1019 e 1020. Nós iremos dispensar a leitura das atas em face do extenso volume do material e porque Vossas Excelências receberam previamente esses materiais. Passaremos agora a votações das atas. As atas estão em discussão. Se algum vereador tiver retificações a serem apontadas, que se manifeste. Declaro aprovadas as atas das sessões mencionadas. Passaremos à leitura do material que está no expediente. Pela ordem regimental expressa no artigo 164, serão apresentados os expedientes do prefeito, de diversos e dos vereadores. Convoco o primeiro e o segundo secretários para a leitura dos materiais que integram a sessão de hoje. A leitura é resumida e a íntegra dos textos das matérias pode ser encontrada no site oficial da Câmara. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa noite a todos. Convite da Associação dos Municípios da Araraquarense. Dia 16 e 18 de setembro, em Votuporanga, o local Centro de Eventos Valério Giametti, é o 9º Congresso de Municípios do Noroeste Paulista, União em Busca de Gestão Oficial. Maiores informações, www.amasp.com.br. Projeto de Decreto Legislativo 05 de 2015, de autoria do vereador engenheiro Irani Moncler Biasotti. Dispõe sobre concessão de título de cidadão itapolitano ao ilustríssimo senhor José Renato Nalini. Artigo 1º. Fica concedido ao ilustríssimo senhor José Renato Lalini o título de cidadão itapolitano. Artigo 2º. Para a efetivação desta homenagem, a Câmara Municipal outorgará ao homenageado uma honraria artisticamente confeccionada que conterá as assinaturas do presidente da Câmara Municipal e do prefeito municipal, representantes legais do município. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de Sessões, presidente Dr. Emílio Salim Haddad, 17 de agosto de 2015. Ofício número 34 de 2015, ao senhor Paulo de Almeida Nobre, presidente da Sociedade Esportiva Palmeirense, São Paulo. Assunto: felicitações pelos 101 anos de fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Senhor, é com grande satisfação que parabenizamos um dos maiores times do país, Sociedade Esportiva Palmeiras. São 101 anos de sua honrosa história de conquistas, vitórias, lutas e glórias. Através desse, deixamos expressas nossas congratulações a esse time, que de tanto traz felicidades ao povo brasileiro. Desejamos que a Sociedade Esportiva Palmeiras continue a construir obras marcantes para o nosso futebol. Receba, por fim, protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, engenheiro Irani Moncler Biasotti, vereador. Segundo secretário. Boa noite a todos aqui presentes nesta casa, boa noite a quem nos acompanha através das ondas da internet. Indicação do vereador engenheiro Irani Moncler Biasotti. Indicação 222-2015. Realizar de forma complemente operação tapa-buracos na estrada que dá acesso ao bairro do Linheiro. A vicinal, denominada como Mário Galo, são aproximadamente 4 quilômetros de vicinal. A estrada é bastante usada pelos produtores e proprietários rurais, além de ser importante meio de deslocamento da população e escoamento da produção agrícola das adjacências. Desse modo, a manutenção da via visa a prevenção de acidentes que frequentemente ocorrem nessa vicinal.
Indicação 224-2015, realizar de forma permanente a operação tapa-buracos na rua Paraná, 88, Jardim São Benedito. A cidade inteira está sofrendo pela quantidade de buraco nos asfaltos. Uma operação neste momento se configura como uma medida preventiva que produziria os efeitos e as erosões nos asfaltos, principalmente nesses locais pontuais. Indicação da autoria da vereadora Márcia Magalhães Diniz, indicação 223-2015, reparar buraco com enorme proporção instalado na rua José Trevisan, entre as avenidas Campos Sales e Eduardo Amaral Lira. O buraco vem aumentando a cada dia, comprometendo imóveis adjacentes e o tráfego do trecho. Adiante comprometimento de imóveis, disso, se necessário que a Prefeitura tome providências em caráter de urgência, a fim de estancar os danos presentes e futuros. Consignação em atos de vosso pesar pelo falecimento dos senhores Denair Nobre Martins dos Santos, de Aparecida de Souza Reguine, Gílio Possari, de Romilda Rabaquim Simões, de Benedito Valentim Leites de Moraes e de José Carlos Pereira Samambaia. Senhora Presidente. Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando os senhores que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 194 do regimento, é de 5 minutos. Vereador Lorival Tomé da Silva. Vereador Carlos Augusto Biela. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Biasotti. Presidente, vereadores, público presente, internautas, seu Pedro aqui da Santa Casa presente, o Jornal do Walter, demais presentes. Eu quero fazer um comentário sobre o ofício de minha autoria, parabenizando o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, o senhor Paulo de Almeida Nobre, pelos 101 anos da Sociedade Palmeiras, que está completando hoje. Sou palmeirense, verde, não sou roxo, sou verde, e parabenizo aí a todos os palmeirenses por esse dia, por mais um aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, que completa hoje 101 anos. Parabéns ao presidente, à Sociedade Esportiva Palmeiras e todos os palmeirenses. Meu comentário também é sobre uma indicação minha, pedindo uma operação tapa-buracos na estrada vicinal do Lenheiro, que é a denominada de estrada vicinal Mário Galo, que essa estrada ela tem 4 quilômetros de pavimentação asfáltica e com o trânsito pesado ela está sofrendo um grande desgaste e precisa com urgência fazer uma operação tapa-buracos nessa estrada para que ela não venha sofrer um desgaste maior. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Senhora Presidente. Para que não haja pedidos intempestivos de retiradas de matérias, consulto Vossas Excelências se as proposições apresentadas no expediente devem ser objeto de deliberação. Assim sendo, iniciamos a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 05 de 2015, de autoria do vereador engenheiro Irani Moncler Biasotti, dispõe sobre concessão de título de cidadão itapolitano ao ilustríssimo senhor José Renato Nalini. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o projeto de decreto legislativo 05 de 2015.
Assim determina a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas. Dando sequência à sessão, neste momento, temos início à explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Senhora presidente, vereadores, público presente e o pessoal que nos acompanha através das ondas da internet. Meu boa noite. Queria falar a respeito da situação que está nas nossas ruas, inclusive o Avelino tem feito indicação aí sobre os asfaltos que está ruim. Hoje eu estive lá no Jardim Village, que eu moro ali próximo ao bairro ali também. É vergonhoso, tem rua lá que está só pó e pedra. Infelizmente as pessoas estão reclamando com razão. A gente sabe que a prefeitura tem passado umas certas dificuldades e não tem arrecadação atingida, mas precisamos dar uma atenção, porque daqui a um tempo a nossa cidade vai voltar a ser a cidade estrada boiadeira, infelizmente. Na rua da minha casa continua lá lamentável pedra para todo lado. Mas então, vamos deixar o meu protesto aqui, que o executivo faça por parte, nem que for 1 quilômetro por mês, mas a gente tem que começar a fazer alguma parte da cidade, porque está ficando bastante danificado vários lados. E a hora que a tumultuar vai ficar muito. E outra é sobre a divisão de trânsito, junto com a prefeitura, que tem feito a mão de direção nos bairros Jardim Nova Redenção e Esperança, eu não me recordo outro bairro. Estive andando hoje lá, as placas já estão colocadas, eu acho que é por aí que a gente tem que começar, colocando a cidade no seu eixo, que quando fizeram o bairro lá, infelizmente, acharam que as pessoas que iam morar lá nunca iam ter carro ou caminhão, só bicicleta e ia andar a pé. E as ruas ficaram estreitas. Então eu acho que para minimizar a dor daqueles bairros, eu acho que mais que justo colocar uma mão de direção hoje, inclusive os pilares das placas são vermelhos, chama a atenção das pessoas, e vários, não só eu, como outros vereadores fizeram indicação do bairro lá para pedir mão de direção. E está sendo atendida, está aí. Parabéns, eu acho que é assim que tem que começar. É igual eu falei do assalto. Alguém tem que começar, nem que for 1 quilômetro por mês fazer, que aí a gente vê resultado na cidade também. Boa noite. Vereador Carlos Augusto Biela. Senhora presidente, senhores vereadores, caríssimos colaboradores desta Casa de Leis, público aqui presente, eu gostaria de dizer que o vereador Tomé tocou num assunto interessante em relação à questão mais de infraestrutura da nossa cidade, né? A gente sabe, vereador, que a massa asfáltica não é tão caro assim, né? Mas se você for analisar hoje, eu creio que nós teríamos a necessidade, eu não sei, obviamente, quantos quarteirões tem Itápolis, mas eu tive fazendo alguns cálculos comigo, né? Em relação ao que eu falo em termos de moralidade na vida pública, respeito ao dinheiro público, respeito ao funcionalismo, respeito ao cidadão. E a gente sabe que a gente está vivendo um momento de crise muito grande, um momento extremamente estonteante, né? Onde a sociedade acaba se submetendo a ser massa de manobra de algum partido político, né? Que atacam a presidente, porém sentam em cima do rabo para poder falar dos outros. O que me incomoda, acho que na minha vida pública, eu acho que de todos os senhores, é a utilização política de fatos de extrema importância, né? De setores essenciais, como por exemplo saúde, educação, né? O saneamento básico também. Então isso é algo que muitas vezes me deixa um pouco triste, que é o que está acontecendo ali, né? Atacam o governo federal
e tentam dizer que a solução seria o outro lado. O que eu tenho a dizer é que nós temos que procurar os culpados, sim, mas não procurar, temos que encontrar e punir, e sejam eles de qualquer partido. Lê do engano achar que o atual governo é o responsável por todos os desmandos do nosso país. Então, o Brasil vem numa decrescente já há um bom tempo. Então, a gente acaba se submetendo a esse tipo de situação. Então, com base nesses questionamentos, eu estive pensando, né, nessa moralidade pública, na necessidade de, por exemplo, como Vossa Excelência disse, senhora presidente, questão dos centros zoonoses, que há uma necessidade disso. E eu entendo, por exemplo, o centro zoonose está lá. Né? O que a gente não pode é, de repente, você contratar... Eu não vejo dessa forma. O dinheiro estando lá, você pode contratar, fazendo um convênio com alguma universidade, com alguma faculdade, para resolver esse problema emergencial, que seria o problema da castração. Então, tendo dinheiro para isso, eu não vejo problema de você contratar e fazer um convênio com universidades ou com o Estado, que venham profissionais para cá e possam realizar isso. E seria a resolução de um problema. Não fazer a toque de caixas, a construção naquele setor dos centros zoonoses, onde eu acho que é meio difícil, né? É um local impróprio para isso. Mas devemos sim lutar para que isso ocorra. Outro ponto importante que eu acho, e que poderia fazer sobrar dinheiro, eu estive pensando, né? Em termos de secretarias, se nós diminuíssemos pela metade, e diminuíssemos os cargos, talvez, de subprefeito também, o que eu não vejo necessidade disso, a gente teria uma economia aí de uns R$700 mil por ano. Eu acho que no período de um ano, a gente poderia aí asfaltar, sei lá, 50, 60, 70, em 4 anos, poderíamos asfaltar 200 quarteirões. Asfaltar, recapear por inteiro, não tapar buraco dele. Então, existe uma solução. E essa solução está o quê? Na moralidade político-administrativa, na não utilização de uma política de grupo, que é o que ocasiona essa possibilidade aí nefasta. Outro ponto interessante também é o projeto que nós estamos colocando aqui, para passar para 10 anos, excluindo o cargo de secretário daquela benesse legal, quando você fica hoje, se você ficar 5 anos na prefeitura, como cargo de confiança, se você é um funcionário público, você ocupou um cargo de secretário, você ficou 5 anos, se você ganha 1.000, você passa a ganhar R$6 mil. E cada 10 pessoas que tiverem esse benefício, teremos um aumento de 50 ou 60 mil reais por mês na folha de pagamento, que dá mais 700 mil. Então, senhoras e senhores, nós estaremos votando esse projeto em breve. Pensemos muito bem nisso, já que não é a intenção do atual governo, eu respeito que é uma questão de gestão, porém nós podemos acabar com essa benesse injusta e imoral, que é essa absolução de um salário para alguém que fica 5 anos. Podemos aumentar para 10, tirando o secretário, mantendo os demais cargos de confiança. Uma boa noite a todos e obrigado. Vereador José Aparecido da Silva. Senhora presidente, nobres companheiros, público aqui presente, internautas, boa noite. Eu quero aproveitar a fala do Tomé. Eu estive andando pelo Jardim do Sol, eu até marquei aqui, o Jardim 2000, Jardim do Sol, quarto centenário, está horrível, lá está terrível lá. Tem lugar que eu passo que cabe eu deitado e sobra o lugar da muleta ainda para dentro. O Village, e eu conversei com o Márcio Gomes disse que já está negociando a massa asfáltica. Então, tomara a Deus que isso resolva logo, porque o povo está reclamando. Muito obrigado. Vereador Engenheiro Dani Moncler Bezotti. Presidente, vereadores, internautas, público presente. O meu comentário é sobre esse projeto de decreto legislativo 05/2015, que dispõe sobre concessão de título de cidadão itapolitano ao ilustríssimo senhor José Renato Nalini. Agradeço aí os companheiros que votaram favorável. Esse projeto foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos companheiros, muito obrigado ao presidente da Câmara. E gostaria de falar um pouquinho sobre o currículo.
do senhor José Renato Nalini. José Renato Nalini nasceu em Jundiaí, São Paulo, em 24 de dezembro de 1945. Formou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito e Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1971. Mestre em Direito Constitucional pela USP em 1991. E doutor em Direito Constitucional pela USP em 2000. Ingressou no Magistério Público Paulista em 1973 e, mediante novo concurso, ingressou na magistratura do Estado de São Paulo em 1976. Exerceu as atribuições de promotor de justiça em Votuporanga, Itu, São Paulo, Ubatuba, e judicou em Barretos, Monte Azul Paulista, Itu, Jundiaí e São Paulo. Iniciou-se na docência em 1969 no Instituto de Educação Experimental Jundiaí. Lecionou na PUC Campinas, Faculdade de Educação Física de Jundiaí, Faculdade de Engenharia de Barretos, Faculdade de Direito da Associação Padre Anchieta de Ensino, Faculdade de Direito da USP, São Judas, Unip, FAAP e Uninove, onde hoje atua na área da pós-graduação em sentido estrito. Foi vice-presidente do extinto Tribunal da Alçada Criminal em São Paulo e corregedor-geral da Justiça do Estado 2012-2013. E é o atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, biênio 2014-2015. Escreveu mais de 2 dezenas de livros com foco na ética, filosofia e formação de magistrados. O livro Ética Geral e Profissional está na 11ª edição. Além disso, produz artigos que figuram em obras coletivas e revistas especializadas, jornais e demais publicações. Integra bancas de mestrado e doutorado, orienta pós-graduados e profere palestras e conferências em inúmeros espaços. Eleito imortal da Academia Paulista de Letras em 2003. Foi seu presidente em 2 mandatos e também integra inúmeras outras academias, assim como conselhos consultivos de órgãos como a SOS Mata Atlântica e conselho editorial da revista da USP. Integrou o Instituto de Estudo Avançado da USP como representante da sociedade civil, reconduzido pela reitoria para mais um mandato. Foi diretora adjunta da Escola Nacional de Magistratura na gestão do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira e atuou como membro da comissão instituída pelo ministro da Justiça para auxiliar a elaboração de projeto da reforma do Judiciário, junto à secretaria específica. Para a implementação das escolas de magistratura no Brasil, em companhia de outros magistrados, visitou estabelecimentos congêneres em todo o mundo, seja na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos e Japão. Participa hoje do Conselho da Fundação Inovare, que premia e reconhece boas práticas no sentido de otimização e prestação jurisdicional. José Renato Nalini é um homem de notável saber jurídico e reputação ilibada, merecedor de ter seu nome incluso na galeria, só um minutinho, presidente, para terminar, na galeria das honráveis personalidades agraciada com a maior comenda concedida pelo Poder Legislativo para pessoas de destaque na comunidade, e vai passar a ser hoje, de verdade, cidadão itapolitano. É um orgulho para nós, itapolitano. Meu muito obrigado, presidente, uma boa noite a todos. Vereador Avelino Antônio da Cunha.
senhora presidente, senhores vereadores, público presente, o Deva Vigilato, outro companheiro que eu não sei o nome, boa noite, o Walter. Oportuna a presença do seu Pedro, administrador da Santa Casa, porque eu tinha pensado em iniciar, em fazer uso dessa palavra livre, para mim falar sobre a visita que nós tivemos ontem em Brasília, e eu acredito que com bons resultados. Mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, porque eu acho que nós temos aqui coisa mais urgente, e eu não estou aqui para fazer... Seria uma boa política eu falar da vida para amanhã, ontem que nós tivemos em Brasília. Mas eu acho que isso não é tão importante quanto a questão que eu quero abordar nesse momento. Eu quero abordar aqui nesse momento sobre um decreto legislativo de minha autoria, que está tramitando nesta casa, para suspender um contrato que a Santa Casa tem com uma empresa SS Clínica, daqui do município de Itápolis, onde paga para esta clínica R$30 mil para se fazer plantão médico, para fazer a escala dos médicos na Santa Casa. E aí nós achamos esse contrato ilegal, inconstitucional, imoral, absurdo, o que é feito nesse contrato, e nós apresentamos a resolução, que é um poder dessa casa, de suspender esse contrato. Nós tivemos dois pareceres favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça, meu e do vereador Vanderlei. Tivemos um parecer, me desculpe, vereador Tomé, vergonhoso da parte do vereador Tomé, porque como vereador devia saber que nós estamos lidando com coisa pública e não com coisa particular, e o contrato diz que é R$30 mil para pagar o médico que faz a empresa, que faz a escala. E Vossa Excelência deu um parecer no projeto contrário, dizendo que desses R$30 mil é usado para pagar outras atividades, mas não está no contrato. E coisa pública não se lida dessa forma. Vossa Excelência devia ter conhecimento disso. E aí eu queria... Vossa Excelência quer a palavra, eu encerro a minha e dou a palavra para Vossa Excelência. Vossa Excelência quer a palavra, presidência? Pode terminar, senhor vereador. Posso terminar? Com recuperação do tempo perdido. Eu quero dizer que, como vereador, eu entendi a inconstitucionalidade do contrato que a Santa Casa tem com essa empresa, fui pesquisar, fui estudar um pouquinho, fui buscar informações para saber de quem é a responsabilidade de fazer a escala dos médicos na Santa Casa, e nós procuramos. E é fácil a gente procurar, quem quiser procurar um pouquinho, se dedicar um pouquinho o mandato às coisas que interessam de fato para o município, é só procurar. Nós encontramos no estado de Minas Gerais, o CRM diz que a responsabilidade da escala dos médicos é diretamente do corpo clínico. Portanto, o hospital não tem que pagar a empresa para fazer a escala de médico. No estado do Pará, também é do corpo clínico. Não tem que pagar a empresa para fazer escala de médico. No estado do Paraíba, também é do corpo clínico. Não tem que pagar a empresa para fazer escala de médico. E no estado de São Paulo, também a resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução esta, 1931 de 2009, determina que a escala dos médicos é responsabilidade do corpo clínico, do diretor técnico e do diretor clínico da entidade. E não tem que despendir a empresa, a instituição de saúde, não tem que despendir desse pagamento absurdo de R$30 mil para fazer a escala de médico. Isso é um absurdo o que está acontecendo. E o que me indigna é que eu vejo muitos de nós, muitos vereadores nessa tribuna, fazendo demagogia em defesa da Santa Casa. Todo mundo vem aqui, quando sai chá beneficente, todo mundo vem aqui fazer demagogia em defesa da Santa Casa, porque quer ajudar a Santa Casa. Sai um jantar, sai churrasco em defesa da Santa Casa, vem vereador dizer aqui, parabenizar quem organizou, porque está aqui para defender a Santa Casa. Mas quando chega na hora de botar a cara para bater e contrariar interesses de outras pessoas, porque é esse nosso papel a hora de fazer política. Como nós fazemos política em defesa da sociedade, para defender o interesse da sociedade, nós temos que contrariar interesses individuais, interesses de grupos. E nós não temos feito isso nessa casa, porque o interesse da sociedade está aqui. Nós temos uma empresa de saúde praticamente falida, sem recurso. Tenho visto administradores da Santa Casa dizer que não tem dinheiro para comprar remédio. Mas
nós jogamos 30 mil reais fora para uma empresa de médicos daqui que estão explorando a Santa Casa e não tomamos providências. E quando alguém toma providência, o projeto fica encalhado nessa casa e não tramita, não anda, não vem para votação para que cada vereador dê sua opinião. Muito obrigado e boa noite. Senhor vereador Tomé. Senhora presidente, vereadores, queria falar a respeito do vereador, da situação que ele me colocou. É lamentável, respeito as suas ideias, não critico nenhuma das suas opiniões. Eu dei meu parecer contrário e vou sustentar. Quando a gente quer tomar uma situação, a gente tem que ter um plano B de trabalho. O senhor teve muito tempo para fiscalizar lá. E deixou a coisa crescer. Então também tem culpa. O senhor vai me desculpar falar, mas também tem culpa. Porque não fiscalizou desde lá de trás. O senhor está 6 anos nessa casa, 7 anos. E não aconteceu nada. Na gestão passada o senhor não tinha um requerimento, nada, vereador. Nós fizemos tudo aqui. Nós só queremos o melhor da cidade. Se tem coisa errada, a gente tem que chamar, sentar e conversar, achar onde é o erro. Não é desse jeito que resolve a ferro e fogo, não. Se resolver a ferro e fogo na estrada, não ia apanhar de polícia e morrer, não ia ter que matar muita gente. Porque a gente passa a raiva na estrada, era um comedor de arroz e feijão, desacata a gente. Mas é lamentável, o senhor fala que é vergonhoso. Eu respeito o parecer que o senhor deu, eu quero que o senhor respeite o meu de hoje em diante. Porque eu nunca faltei com respeito com o senhor. E já não é a primeira vez que o senhor falta com respeito não, vereador. Já é a terceira vez já. Então eu espero que seja assim, porque senão aí as coisas vão ficar cada vez pior e a gente não quer esse ponto de vista. É lamentável, eu me sinto chateado. Respeito o ponto de vista, eu penso na população, porque hoje na situação que o senhor está tomando, a população, se os médicos amanhã falar a população está sem um médico de atendimento no plantão. Aí o prefeito tem que se virar no meio, rachar, vacionar a justiça. Chega um infartado lá, vai morrer. Infelizmente, a gente não trabalha por aí. Vamos pensar num tom de diferença. Conversar, não resolveu na conversa, vão apelar porque é certo. Agora, se os médicos amanhã resolver falar, vou cruzar o braço, vai cruzar. E toda a população está sem médico. Não vai ser por minha culpa. Infelizmente, não vai ser. Boa noite. Excelentíssima senhora presidente, data vênia, assim, pela ordem eu peço a vossa excelência que, entendendo eu que o vereador Avelino Antônio da Cunha, na afã de defender o seu projeto, ele acabou denegrindo a imagem do legislativo. De uma certa forma, ele escolheu 3 vereadores e os outros estão aqui para fazer politicagem e para acabar e cuidar de coisas que não são necessárias. Em defesa do legislativo, eu peço a vossa excelência que me dê o direito de resposta. Até porque o assunto é interessante. E até mesmo porque eu fui prefeito na época, né? Se a senhora quiser constar o jurídico, eu entenderia ou não. Por gentileza, vereador, o senhor realmente atacou porque eu sou uma pessoa que defende as amigas da Santa Casa. E o senhor reclamou de mim também. Como reclamou do senhor vereador Irani, que fez uma moção de aplauso para elas. Então, está concedido. Pelo amor de Deus, chega, já aprontou demais por hoje. Excelentíssima senhora presidente, obrigado pela sua atitude coerente e de poder dar a palavra em defesa do legislativo, e não em si só do meu nome. Existe uma coisa na vida pública, antes de iniciar, que se chama a aceitação das ideias adversas, né? A não aceitação de crítica. Para mim, homem público que não aceita crítica, tem que pegar o seu embornazinho, né, a sua malinha e desaparecer, porque posições contrárias existem. O poder legislativo, ele está aqui, porque seria impossível que toda a sociedade aqui esteja, para poder votar os projetos e dizer para o executivo, o órgão executor, o que tem que ser feito. Então, é feita uma eleição, democraticamente, e a cidade é representada. Primeiro ponto, um homem que não respeita a sua instituição, eu acho que não respeita nem o seu amigo, não respeita nem o seu próximo.
Primeiro ponto, aceitar-se isso. Segundo lugar, eu não acredito que nenhum vereador aqui esteja fazendo politicagem com a Santa Casa, muito pelo contrário. O que a gente tem são questões emergenciais. Agora, a incongruência de Vossa Excelência, não sei, acho que Vossa Excelência não sabe o que é incongruência, mas eu vou explicar. A dubialidade no seu discurso me assusta. O senhor diz uma coisa e faz outra. Exemplo, quando eu era presidente desta casa, senhora presidente, o vereador chegou aqui junto com esses médicos que hoje compõem esse quadro, defendendo-os e me atacando. Porque até então eles tinham uma posição adversa àquilo que eu pensava. E ele forçou, para que essa empresa que lá estava não estivesse mais. E o contrato é o mesmo, porém com valor de 15 mil a mais. Né? A menos. Não, mas a taxa de administração também existia. E era um pouco maior. Isso não tem dúvida. E, no entanto, naquele momento, ele não viu isso. Por quê? Porque o interesse dele estar ao lado de médicos, que são pessoas que têm uma visibilidade na sociedade, era muito mais importante do que defender o dinheiro da Santa Casa. Quando eu tomei a liberdade de questionar o plantão à distância, o valor do mesmo, ele me atacou. E não tomou a postura em relação à sociedade. Aí, como toda a sua dubialidade, a sua divisão de discurso, o seu discurso diferente da prática, ele fala que nós estamos usando de política. E ele está fazendo o quê? Ele é amor à pátria? Primeiro ponto, ele não respeita nem a categoria que ele trabalha. Porque ele vem aqui e diz que é democrático. Só que o grupo dele está no sindicato Mamano já faz mais de 25 anos. Isso demonstra que uma coisa que ele não é democrático e também demonstra que ele não ama nem a categoria a qual ele representa. Quanto mais vir aqui tentar denegrir a nossa imagem de homens públicos eleitos pela sociedade para vir aqui representá-los. Aí eu digo, senhoras e senhores, atire aquele grupo de médico, tira, não, volta aquele grupo de médico, aí eu coloco o que ele quer, tira esse pessoal daqui. Meu Deus do céu. Senhor vereador, eu entendo até que esteja embutido, mas de certo que nós temos intensivistas, meu amigo. De certo que nós temos intensivistas. E isso é muito importante saber dizer que não é o hospital que paga. Quem paga é o grupo que lá administra. Agora, cada estado tem a sua peculiaridade. No momento em que fizemos isso, nós não íamos ter um médico na Santa Casa. E eu acho que uma vida vale muito. É igual o que eu digo na justiça quanto à questão da pena de morte, senhor vereador. A pena de morte, para mim, ela não é válida por quê? Porque a partir do momento que possa morrer um inocente, já não vale a pena. Porque esse inocente pode ser eu. Pode ser meu filho, pode ser o senhor, que é uma pessoa que eu respeito também, como pode ser alguém da sua família também. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela. Sabe, senhor vereador, já fazia 2 anos que eu não dizia, mas o senhor está voltando a ser um lobo vestido de cordeiro. O senhor é bonitinho por fora, mas podre por dentro. O senhor é adepto da política do quanto pior, melhor. Né? E o senhor está me surpreendendo, né? Agora eu entendo, é o discurso petista mesmo, na questão da meta, né? Nós não vamos, na questão da crítica e da politicagem dele, ele não vai ter meta, porque quando ele atingir a meta, ele vai superar essa meta como ele está superando agora. Absurdo, senhores vereadores, é um absurdo que nós ouçamos indignações como essa, de pessoas que não respeitam o seu colega, que não respeitam o seu par, que está aqui da mesma forma que ele representando a sociedade. Lamentável, senhor vereador, lamentável. Eu ainda assim gostaria que o Tiririca tivesse no lugar do senhor. Muito obrigado. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Senhora presidente. Não, inclusive... senhor diretor, em nome da mesa diretora, gostaria de fazer por escrito uma censura ao senhor vereador Avelino Antônio da Cunha, no artigo 88, parágrafo 2º, praticar ofensas morais no edifício da Câmara com palavras a outro parlamentar, ou à mesa, ou à comissão, ou aos seus respectivos presidentes. Que fique registrado. Boa noite a todos, senhores vereadores, boa noite, público presente, internautas. Primeiramente, gostaria de parabenizar
senhor vereador Irani, pela homenagem de título de cidadão itapolitano ao senhor José Renato Nalini, hoje presidente do Tribunal de Justiça, onde está ajudando Itápolis na homologação do anexo fiscal aqui na nossa cidade. Então, parabéns pela homenagem, apesar de muitas pessoas não o conhecerem, mas de índole, de currículo, que nós não temos nem palavra para falar. Então, parabéns pela sua homenagem. Em relação a tudo isso que aconteceu aqui na Câmara, que o vereador Avelino falou, realmente tem um projeto de decreto, só que nós, vereadores, não podemos, de maneira alguma, e sempre foi falado aqui, a não votar na calada da noite, a não votar por debaixo dos panos, sem para passar para a população, e muito menos sem a gente saber o que a gente está fazendo. Existe sim um grupo, uma empresa que trabalha na Santa Casa, que administra os médicos plantonistas, tanto do pronto-socorro, do pronto-atendimento, como da UTI. E tem isso porque a Santa Casa nunca teve crédito para pegar e chamar um médico particular e falar, você vem fazer plantão hoje? Venho, toma o dinheiro. Nunca teve crédito para isso. Teve, seu Pedro? Não teve. Então, a população tem que entender que está errado, tá? Só que se a gente votar hoje esse projeto, e com certeza os vereadores vão votar favorável, que ninguém quer que a Santa Casa fique dando 30 mil reais à toa, à noite não tem médico de plantão na Santa Casa. Tomara a Deus que o senhor não precise, que a mãe do senhor não precise, que nenhum familiar precise. Mas vai acontecer isso. Porque, querendo ou não, nós estamos numa cidade pequena, querendo ou não, nossa Santa Casa não tem dinheiro, querendo ou não, nós dependemos dos médicos. Nós dependemos, com licença que o senhor já recebeu a advertência, por gentileza. Então, nós não podemos votar sem saber, nós temos que ter responsabilidade. Nós temos aqui o vereador Carlos Augusto Biela, que passou por isso. Nós tínhamos uma empresa que recebia 45 mil reais, foi abaixado para 30. Quem sabe a gente não consegue abaixar mais ainda. Quem sabe o diretor clínico, como o senhor vereador disse, faça essa escala e os médicos de fora comecem a acreditar na nossa Santa Casa novamente. Nós estamos tendo reuniões para ver se a gente municipaliza o pronto atendimento. Se isso acontecer, acaba com tudo isso. Para que precipitar? Para que eu cortar isso e deixar sem médico na Santa Casa? Tem um monte de coisa que a gente precisa consertar. E não é do dia para a noite que a gente vai arrumar isso. Então, por favor, eu só peço um pouco de respeito com as pessoas aqui que nem respeitar realmente os seus colegas de trabalho o senhor respeita. Ou aqui na sessão ele não respeita, em reuniões separadas ele não respeita. Infelizmente, nosso vereador não tem respeito nem com a população. Convoco vossas excelências para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 2 de setembro, quarta-feira, às 18 horas. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária e boa noite a todos.